6 horas 27 minutos, de volta com o Manhã no Ar. Vem comigo, vamos saber como está o trânsito na zona leste da cidade nesse exato momento. Nós estamos sobrevoando com o nosso drone, que é operado pelo Alex Gomes, na bola do São José, a rotatória ali da zona leste da cidade, próximo ao hospital, terminal de integração de ônibus, próximo também à garagem da Global Green. Ontem havia um tumulto muito grande nessa área por conta de um acidente que aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, postes caíram e aí houve um transtorno muito grande, mas hoje é uma boa opção para quem está circulando na zona leste da cidade. Esse aqui, o sentido que está na sua frente, é para quem segue para a Alameda Cosme Ferreira, no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, para quem segue para o Coroado, né? Aqui do lado direito é o shopping, o iShop São José. A gente vai seguindo aí, passeando com o nosso drone, passando do lado ali da maternidade Ana Braga, seguindo aí ainda na zona leste da cidade, no sentido da Bola do Coroado, e o trânsito flui com tranquilidade, tanto para quem vai quanto para quem vem, né? Para quem vai para o centro da cidade e para quem volta no sentido da zona leste, para quem vai para o Zumbi e outros bairros aí da zona leste, não enfrenta nenhuma dificuldade nesse horário. Não temos informação de acidente e nem de pane mecânica que possa dificultar o trânsito para quem circula nessa área. Então é uma boa opção para você que está saindo de casa bem cedinho. E agora a gente atualiza as informações sobre o sarampo em Manaus. Crianças de 1 a 5 anos de idade continuam liderando as suspeitas da doença. E sobre esse assunto eu converso agora com o Danilo Alves. Olá, Danilo. Do último boletim para cá surgiram 85 novas notificações, né? Isso mesmo, 85 novas notificações, são 183 casos suspeitos agora que foram registrados em Manaus do sarampo, relacionado aos sintomas que as crianças e também adultos possam ter e, lógico, foram notificados durante esses tratamentos que foram realizados nas unidades de referência aqui do estado, principalmente capital Manaus. Esses 85 a mais, né, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi devido à grande divulgação relacionada aos sintomas do sarampo, e muitas pessoas perceberam que poderiam estar com a doença e logo se prontificaram e foram até essas unidades de saúde. Mais uma vez, as informações não são muito diferentes daquelas que foram divulgadas em boletins anteriores, já que a maioria dos casos é em criança, né? São em crianças de 1 ano até 5 anos e assim, na região norte, no caso, na área norte da cidade, é o local onde há mais essas situações. A gente recebeu, na verdade, Adriane, uma lista dos locais em que há mais esse índice de sarampo, principalmente dos casos suspeitos, já que agora subiu para 6 casos confirmados, 1 descartado e 176 em análise. Como eu falei, a região, a área norte, a zona norte de Manaus, é a que tem mais, de acordo aí com a própria Censa, foram 86 notificações na região norte, 47%, na área sul da cidade, 44 notificações, representando aí 24%, e depois seguindo as zonas leste, oeste e a zona rural com 1 notificação, representando aí apenas 0,5%. E como eu falei também em relação às vítimas, no caso os pacientes, as crianças que são as que mais são afetadas com essa doença. Só para você ter uma ideia, são 62 notificações, o que vale uns 33,9% de 1 a 5 anos, crianças que foram ali notificadas em relação a esses casos suspeitos. E também de 6 a 11 meses, olha só, de 6 a 11 meses, crianças que têm esses sintomas, foram registradas 52 notificações. Aí em seguida também tem de outras idades. A questão dos pacientes, o número de pacientes, já como é alto, tem também de outras idades. Só para você ter uma ideia, que é bastante interessante, os números para adolescentes, no caso de criança de 6 anos até adolescentes de 19 anos, também é um número significativo, viu? São 30 notificações, o que representa 16,4%, e também é uma situação que mostra que não só as crianças menores precisam se imunizar, mas também a todos que existem ali algum tipo de que não realizou, que não se imunizou antes, quando era criança, não tomou a tríplice viral ou a tetraviral, ou até mesmo já se imunizou, que a gente sabe que tem aqui aqueles 0,1 até 5% de chance da pessoa ter que tomar de novo a vacina para poder se imunizar. E é por isso mesmo que a Secretaria Municipal vai realizar uma campanha no dia D, né, relacionada ao sarampo. Eles vão
em 500 postos de saúde aqui da capital, tentar imunizar aí 200 mil crianças. Vale lembrar que a partir dos 6 meses de idade, a pessoa já pode tomar, a criancinha já pode se imunizar contra o sarampo. Além dessas questões relacionadas a campanhas, a Secretaria Municipal e também de Estado de Saúde, junto com a Fundação de Vigilância em Saúde, vão alertar toda a semana os casos suspeitos. Como você falou, são 85 a mais. O último boletim foi registrado, um boletim epidemiológico da Censa, foi registrado no dia 3 e vem crescendo a cada dia mais o número de suspeitos desses casos, né, Adriane? Isso mesmo, Danilo. Aqui já é um surto. Lá em Boa Vista, quando surgiu um novo caso depois desses 18 anos de erradicação, já são 56 pessoas confirmadas com a doença. A maioria é venezuelana, né? Então, há uma preocupação muito grande de procurar as unidades de saúde. A gente tem pelo menos 8 postos, 8 UBSs que funcionam em horário estendido, funcionam no sábado, funcionam também até 9 da noite. Então, procure e faça a imunização. Na dúvida, não sabe se tomou a vacina na infância, toma agora por garantia. E antes, essa recomendação era a partir dos 12 meses, né? Você tomava vacina com 12 meses e com 15 meses. Por conta dessa incidência, agora bebezinhos a partir de 6 meses já podem ser vacinados. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a nossa conversa é sobre a primeira infância e como as experiências nesse período de 0 a 3 anos de idade influenciam na formação do ser humano. De acordo com especialistas, na maioria dos casos, quando uma criança nasce, a família, principalmente os pais, tendem a se preocupar com a saúde física do bebê e esquecem de alguns aspectos importantes, como os emocionais, que interferem no desenvolvimento pessoal, educacional e social da criança. E sobre esse assunto eu converso agora com a Soraya Marques, que é mestre em psicologia e está aqui no estúdio do Manhã no Ar com a gente. Seja muito bem-vinda. Excelente dia. Obrigada pelo convite também. Vamos explicar primeiro o que seria essa primeira infância. A primeira infância ela estende até uns 6 anos. Essa de 0 a 3 que a gente chama de primeiríssima infância é um período onde o cérebro do bebê cresce muito. Ele nunca vai expandir tanto como nesse período. Alguns estudos mostram que por segundo esse bebê chega a fazer de 700 a 1000 conexões sinápticas. Então é realmente um período de ouro em termos de aprendizado. É comum também ouvir que as crianças não lembram das coisas que acontecem nessa fase da vida, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de um aniversário de um ano, que o aniversário está sendo feito para os pais, não para a criança. De fato, a criança esquece o que está acontecendo nessa primeiríssima infância, até os 3 anos de idade? Então, para a gente evocar essa memória, para a gente chamar essa memória, a linguagem nos ajuda. Então, realmente, a maioria das memórias vem depois da aquisição dessa habilidade. Mas isso não significa que essa criança está parada nesse processo. Pelo contrário, ela está aprendendo como reagir, como perceber o outro, como responder a esse outro. Por isso que é tão importante os pais terem uma postura de saber como conduzir, para que essa criança aprenda a ter essas referências de resposta depois diante de outras crianças ou de outras interações. Então, uma criança pequena ali que de repente está presenciando uma discussão dos pais, ela não tem noção do que está sendo discutido, mas isso pode de alguma forma influenciar no dia a dia, no processo de crescimento, para que ela tenha comportamentos de repente agressivos ou algo do tipo? Quanto mais repetido for um evento, mais ele serve de modelo para aquela criança. Então, a resposta que ela vai ter diante de situações semelhantes vai ser uma resposta nesse sentido. Foi isso que ela observou, é isso que ela vai reproduzir, né? Por isso que é tão delicada essa questão do comportamento dos adultos que envolvem a criança, né? Não necessariamente só os pais. A criança começa a aprender a partir de quando? Desde nasceu já está aprendendo, né? Ela já está percebendo a registrar esse mundo. Só que é um processo gradativo de aquisição de habilidades, onde ela vai expandindo cada vez mais. Por isso que é importante conversar com o bebezinho, desde a barriga, na verdade. Por isso que é importante esse processo de estimulação, os brinquedos, né, que poderiam promover essa interação maior. Mas principalmente conversar com o bebê, que é uma coisa que a gente às vezes, como o bebê não responde teoricamente, às vezes a gente não prioriza tanto isso. E é super importante. Então, conversar com o bebê na linguagem de bebê não resolve muitas coisas, né? Tem que falar de forma mais clara para que a criança comece a entender o processo de aprendizagem de linguagem. Na verdade, quando a gente interage com o bebê, a gente de novo está se servindo de modelo, né? Então é bem importante. Sabe uma coisa interessante que a gente faz? É chamar o bebê por vários nomes. Então, assim, chama pelo apelido, chama pelo diminutivo, Isso é difícil, às vezes, para o bebê perceber quem ele é nessa história, porque cada um chama de um jeito, né? Então, essa é uma coisa importante que eu sempre pontuo com os pais também.
Falar com vozinha de criança com a criança ajuda a criança a continuar falando assim? Então, tem um fenômeno que a gente chama de babiness, que vocês devem sentir toda vez que olham uma criança. A gente olha e a gente meio que se derrete, né? Na verdade, toda essa fisionomia que os bebês trazem, não só o bebê humano, é uma fisionomia que você olha e você quer acolher. É um processo de defesa até, para que você consiga cuidar dessa cria. Então, o adulto, quando olha, não resiste e acaba, né, infantilizando um pouco essa voz. Isso é um processo natural. O que é ruim é aquela voz muito caricaturada, às vezes usa diminutivo demais, né, e deixa a criança um pouco confusa. Quanto mais assertiva e acolhedora for a nossa fala, melhor, mas não significa infantilizar realmente. Nesse processo aí da primeira infância, primeiríssima e da primeira infância, é um processo em que a criança está aprendendo, conhecendo o mundo ao seu redor. Então, qualquer experiência que ela tenha, até uma brincadeira que pode parecer simples, ela está aprendendo a lidar, a conviver em sociedade, entre outras coisas. Então, qual seria a recomendação para os pais? Que tipo de estímulo a mais essa criança pode ter para que aproveite essa fase do crescimento do cérebro e dessa absorção de conteúdo? Brincar. Se tem um verbo que a gente precisa conjugar, né, nesse período da infância, é brincar. Quando a criança brinca, ela está aprendendo, ela está reproduzindo o lado social, ela está trabalhando empatia, quando ela pega esse boneco, quando ela cria uma história. Então, esse tempo de estar junto, de sentar no chão, de interagir com a criança, de conversar, ele é riquíssimo. É um legado que a gente deixa para eles, né? Então, a gente realmente precisa cuidar melhor desse período com essa conotação de que a gente está ensinando muito mais do que aptidões como saber as cores, ou saber as letras ou os números. A gente está ensinando uma maneira como essa criança vai perceber o mundo e vai se comportar nele, inclusive em termos maiores mesmo, de resposta social. Agora, além dessa questão de estimular a criatividade, o conhecimento, é um período que, assim como a criança aprende essas coisas boas, ela também pode absorver experiências muito negativas, né? Como até dentro dessa fase adquirir traumas. Como que os pais podem identificar se a criança teve algum tipo de problema? Porque às vezes ele não tem ciência, né, de tudo que acontece, do dia a dia. Às vezes a criança está na escola, está na creche. Na verdade, assim, esse é um desafio da infância. Acho que a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer é conhecer bem seu filho. Na medida que você conhece bem o seu bebê, que você interage, que você consegue perceber, né, essa criança como um indivíduo, você fica um pouco mais protegido, porque mudanças de comportamento podem ser mais facilmente percebidas, né? E escutar. O adulto tem muito essa postura professoral, né? De dizer para a criança, de falar às vezes muito, mas de escutar pouco. Então, o de mais protetivo que a gente pode fazer é interagir, emprestar os ouvidos, né? Para que essa criança se sinta segura para falar e principalmente acolher. Porque muitas vezes, quando a criança finalmente fala ou expressa o que ela está sentindo, esse adulto tira por menos, minimiza, ignora, repreende. Então, saber ouvir é uma habilidade que os pais precisam desenvolver. A criança mente? Então, a criança mente. Desde pequenininha? Na verdade, quando eles estão ali com uns 2 aninhos e meio, 3, eles começam a perceber... Você já viu como eles brincam de esconder? Eles põem a mãozinha assim no olho, você que tem bebê pequenininho em casa, põe a mãozinha assim no olho, achando que eles sumiram, né? Então, assim, se eu não vejo o outro também não me vê. Esse é o raciocínio deles, ainda muito egocêntrico. Então, o que eles começam a perceber é que eu posso ter uma informação que o outro não tem. Só que no começo essa mentira é muito rudimentar, né? Assim, quem foi que comeu esse bolo aqui? Foi o leão, né? A gente consegue perceber. Mas depois eles vão refinando esse funcionamento. À medida que a linguagem evolui, né? É aí que eles começam a ter o que a gente chama de teoria da mente, assim, saber o que o outro não tem uma informação que eu possuo, porque eu vi, mas o outro não viu aquela cena. Então eles começam a aprender a mentir melhor. Agora, é muito comum também que os pais tenham dúvidas em que momento levam a criança para a escola, para a creche, colocam ali para começar a conviver com outras crianças. Alguns têm a necessidade de colocar logo no início da infância, da primeiríssima infância, por conta da necessidade de trabalho, entre Sim. outras coisas, mas sempre gera essa dúvida. Tem uma idade ideal para começar a levar a criança para uma escolinha, para ela conviver com outras crianças também? Então, a criança precisa conviver com outras crianças, né? Essa troca
que às vezes pode ser no próprio ambiente familiar, com os primos, às vezes os pais descem no prédio, né, interagem, mas é preciso essa troca, ela realmente precisa acontecer. E aí depende muito da dinâmica de cada família mesmo, né? Às vezes é necessário que essa criança fique numa creche, às vezes não, essa vivência pode ser de outros espaços. O que não é legal é esse isolamento, né? Onde essa criança seria pouco estimulada porque não teria muito contato, às vezes nem com outros adultos. Aí ela expande, né, em menor proporção e a gente vai deixando de estimular o que precisaria. Soraya, para a gente encerrar, a falta de cuidado, de observação ou até de estímulos nessa primeira infância pode comprometer de que forma o desenvolvimento dessa criança na fase da adolescência, até na fase adulta? Então, hoje a gente fala em epigenética. A gente, é um termo importante que significa que os impactos do ambiente, eles conseguem alterar a manifestação do nosso DNA. Olha que legal, né? Diferente do que a gente pensava antes. Então, o que a gente sabe é que os nossos hábitos, como por exemplo a nutrição, eles afetam não só o bebê, né? Por exemplo, no interior do útero, eles afetam a manifestação desse gene até nas próximas gerações. Então, tudo que a gente faz tem um impacto na vida dessa criança e que pode repercutir, inclusive, nas próximas gerações. Por isso que é tão importante, né? Momentos como esse em que a gente pode conversar, que a gente pode aprender um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, porque para cuidar melhor, a gente precisa se capacitar com essas informações. Então, é um convite para os pais, que a gente estude, que a gente tente perceber o que a ciência traz de novo dentro dessa primeira infância. Não é um período parado, pelo contrário, é um período muito ativo. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço o espaço, viu? Recebi hoje a Soraya Marques, que é mestre em psicologia, falando sobre a primeira infância. E agora a gente muda de assunto porque quase 19 milhões de reais. Esse é o valor que deve ser gasto nas eleições desse ano aqui no Amazonas. O custo total ultrapassa o pleito de 2016. Ao todo, o TRE Amazonas deve desembolsar cerca de 19 milhões de reais, valor 12,5% maior do que o gasto no pleito de 2016. Segundo o órgão, o custo elevado tem a ver com o aumento da inflação. Nós tivemos 16 milhões, quase 16,796 em 2016, então ter hoje 18.900 é basicamente inflação. Questões logísticas também entraram nessa conta, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos transporte de urnas para o interior e a gente trabalha com prazos. Então, tem uma cerimônia de carga e tem que garantir que a urna chegue com determinada quantidade de tempo. Então, o fator tempo influencia também nesse custo. Outro dado divulgado pelo TRE foi com relação à biometria. Até agora, 80% dos eleitores aqui do estado fizeram o cadastramento biométrico. De acordo com a diretora-geral em exercício do órgão, a eleição do ano passado acabou interferindo no calendário do TRE. A meta do Tribunal do Amazonas era fazer 2018 totalmente biométrico, né? Foi a meta estabelecida, mas com a suplementar os planos realmente ficaram para depois. Esse 20% que falta está em 52 municípios. Então, com a dificuldade que nós temos de transporte para o interior, de acesso fácil e com um grande número de comunidades rurais, esses 20% vão ser bem trabalhosos. Olha só, a gente vai já para a interação com a Rádio FM O Dia. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem repercutido bastante na internet, que foi um abono salarial que o governo do estado concedeu aos secretários. O detalhe é que esse abono ultrapassa o valor que era referente ao salário. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Cleiton Pascarelli, que está ao vivo na 93.1. Olá, Cleiton, bom dia. Bom dia, Adriane. Seja bem-vinda de novo, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveitar para agradecer até a Morel, que ontem estava aqui na apresentação do programa e que mandou muito bem. Ele representou bem, é verdade. Bem. Olha só, eu acabei de falar aqui para o nosso telespectador que a gente vai falar sobre o abono salarial dos secretários de Estado. A gente está em meio à pressão popular e também pressão de categorias para conseguir reajuste salarial. Polícia, para conseguir, teve que fazer greve. Professor, para conseguir, passou aí 16 dias em greve. E aí os secretários de Estado tiveram um abono de 14 mil reais. Na deles, quietinhos, calados. Pois é. E olha que o governo dizia que não poderia aumentar o salário dos professores para um número significativo por conta de uma segurança, né, fiscal.
Aí do nada surgiu dinheiro que dá para pagar todos os secretários, os subsecretários, secretários adjuntos, secretários executivos, os chefes de autarquias, os diretores de fundações. Só para você ter ideia, rapidinho apareceu dinheiro nos cofres do governo do estado. Para você ter uma ideia, Adriane, o abono salarial dos secretários foi de R$14 mil. O salário de um secretário hoje é de R$ 13.500. Ao todo, a partir de agora, o secretário passa a receber R$ 27.500. Um diretor de fundação que tem um salário de R$ 11.500 teve um abono de R$ 11.600. A partir de agora, passa a ter uns proventos aí, passa a ter um salário no fim do mês de R$ 23.100. Tudo isso é bruto, né? Tem os descontos normais, todos nós trabalhadores temos, eles também têm. Detalhe, o governador amazonino Mendes justificou esse aumento aí, dizendo que o primeiro escalão do governo estava sem receber um reajuste desde julho de 2008. E em 2015, em outubro de 2015, esses salários tinham sido reduzidos. Então ele se sensibilizou ali com os secretários e resolveu aumentar os salários deles, até para que ele pudesse equiparar a outras categorias que estavam recebendo muito bem, como juízes do Estado, como membros do Tribunal de Contas do Estado e também como policiais civis e militares. E aí ele resolveu aumentar. Detalhe, retroativo, tá? Quem saiu já do governo nesse período, por exemplo, para ser candidato nas eleições, vai receber também esse abono aí. Não é ilegal, mas é imoral, né? Nessa etapa, nessa fase, a gente leva em consideração aí a briga dos professores para conseguir um reajuste que é insignificativo diante do reajuste desse abono, os policiais militares ameaçando greve, correndo risco de serem presos. O setor de saúde está totalmente insatisfeito porque ainda não foi beneficiado, né, com nenhum reajuste, está com salários congelados há muito tempo. E aí, R$14 mil de abono. Há alguns meses, o governador chegou a falar algo referente a isso, dizendo que os secretários ganhavam muito pouco, por isso que acabava roubando, dando essa justificativa. E agora saiu esse abono para essas pessoas que, às vezes, não são nem profissionais técnicos da área, né? E acabam assumindo um cargo por relação política, cargos de confiança, que não tem nem capacidade técnica para exercer aquela função. Exatamente. Bom, são cargos políticos, né? Não tem para onde correr. Agora, são abonos, né? O que foi inteligente aí do governador foi ter passado um abono, que lá na frente até pode ser tirado dependendo da situação. Agora, que aumento esse, hein? Já pensou? 100%, né? 100%. Tá bom, né? Para eles. Tá bom demais. Para eles. Agora, tomara que não se justifique daqui para frente que não tem dinheiro em caixa. Né? Porque não dá mais para usar essa explicação aí de que tem a lei de responsabilidade fiscal, entre outras coisas, apesar de que o número de secretários é completamente inferior à quantidade de professores e policiais, entre outras coisas. Sim. Mas ainda assim há um impacto ao erário muito grande e é retroativo. E estamos falando de dinheiro, né? Bastante. Que se dizia que não tinha, agora tem. Agora, Cleiton, vamos mudar de assunto, falar sobre um dado aí que preocupa. Os números da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente apontam que as festas são as principais causas de abandono de incapaz. A gente vive noticiando esses casos e é comum dizer que pai, mãe saiu para a festa e deixou a criança sozinha em situação de abandono e vulnerabilidade. Eu fico até triste quando a gente diz que isso é comum de falar, né, Adriane, porque não deveria. Não deveria ser comum e acaba que as pessoas lidam com isso com muita naturalidade. Não pode ser assim. As pessoas precisam aprender a lidar com naturalidade, com o combate a isso, combatendo isso. Eu estava lendo aqui o jornal A Crítica de hoje, que está estampando isso, inclusive, na capa, né? Abandono, baladas são o maior motivo. E levantei uns dados aqui que a jornalista Joana Queiroz conseguiu com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que afirma o seguinte: no ano de 2017, no ano passado, foram registrados 245 casos de abandonos de incapaz. Um crescimento de quase 14% referente a 2016, quando foram registrados 216 casos. E ano a ano essas denúncias têm aumentado.
Os conselhos tutelares e a Polícia Militar recebem denúncia quase que todo dia de crianças e de adolescentes abandonados. E de acordo com informações da delegada Juliana Tuma, que é a titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que também é a nova secretária executiva de Segurança Pública do Estado do Amazonas, pelo menos apontada aí pelo vice-governador Bosco Saraiva, né, que deve assumir essa função, as festas são a maior justificativa para esses abandonos. Já imaginou? Os pais andam saindo para festas e o pior de tudo, bebem, enchem a cabeça de cana, para não dizer outra coisa, e acabam muitas vezes voltando depois de mais de 24 horas e as crianças ficam abandonadas. Para você ter uma ideia, mais dados para você, Adriane, 60% dos processos que tramitam na vara da infância hoje em Manaus são de medidas de proteção. Em 2017 foram 566 medidas. Nesse ano de 2018, nós só estamos no 4º mês, iniciando o 4º mês, já são 161 casos. E olhe lá, a delegada Juliana Tuma alerta que muitas vezes crianças vão para as escolas também sozinhas. Isso também é considerado abandono de incapaz. Isso também é considerado abandono de incapaz. Os senhores pais e as senhoras mães precisam se preocupar muito com isso. Daqui a pouco, se realmente começar a trabalhar em cima disso, vai ter que se construir um presídio só para papais e mamães que deixam isso acontecer. Porque, lamentavelmente, como você bem disse, isso é muito comum. A gente acabou de falar aqui no Manhã no Ar sobre a primeira infância e primeiríssima infância e de como as experiências nessa fase da vida influenciam no crescimento e no desenvolvimento da criança. Agora imagina um bebezinho, uma criança como a gente tem notícia semanalmente aqui, que é abandonada em casa, que fica passando fome, cheia de fezes, bichos. A gente denunciou recentemente aqui um caso de uma criança com deficiência que estava com a sonda, com uma infecção na sonda, que era por onde fazer a alimentação, entre outros problemas. E é tão comum que parece que as pessoas banalizaram e esquecem que isso é um crime de abandono de incapaz e que pode evoluir para um homicídio culposo, porque se acontece algum acidente, se essa criança morre em decorrência de ter ficado sozinha, aí os pais, os responsáveis vão sofrer. E a criança é uma responsabilidade não só do pai e da mãe, se o avô, o tio, o vizinho está vendo que isso está acontecendo, é uma responsabilidade dele também. Exatamente. Procurar o conselho tutelar, procurar a polícia, tirar a criança da guarda dessa pessoa para que ela possa ser cuidada por alguém que a ame, que cuide como deveria, para que a criança não seja exposta a todos esses riscos, todas essas situações constrangedoras e perigosas, né, Cleiton? Exatamente. Eu tenho falado muito isso no Cidade Alerta Manaus, quando a gente traz esses casos que você apontou, por exemplo. Na Páscoa teve o caso de 2 irmãos muito jovens que estavam abandonados num quartinho, né? E o vizinho foi que ligou para a polícia militar, que descobriu que a mãe era usuária de drogas, tinha saído na noite anterior para a festa, tinha ficado até de manhã e acabou sendo presa, e essa questão ainda está no âmbito da polícia. Então, isso é lamentável. Eu tenho falado sempre o seguinte, tem um ditado antigo que diz: quem pariu Mateus que embale. Antes de parir Mateus, as pessoas precisam se preocupar com isso. Eu tenho condições de criar uma criança, né? Eu tenho condições de dar à luz. E outra, se eu já tenho um filho, para que eu vou querer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, que às vezes é isso que acontece em várias famílias. As pessoas precisam se preocupar com isso. Existem vários métodos contraceptivos aí, não só a camisinha. Agora, a camisinha é bom que, além de ajudar a não engravidar, também cuida de doenças, né? Previne doenças sexualmente transmissíveis. Agora, se quer continuar sem usar camisinha, pelo menos tem outros métodos que, inclusive, são conseguidos pelo SUS de graça. As pessoas precisam se preocupar cada vez mais com isso, Adriane. Com certeza. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Ótimo dia para você e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado. Bom dia para vocês aí também. Tudo de bom e até amanhã. Até lá. E as inscrições para o programa Bolsa Idiomas, que oferece bolsas de estudo parciais integrais para cursos de inglês e espanhol, encerram amanhã. E quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Quais os critérios e como é que faz para se inscrever? Conta pra gente.
Então, Adriane, a pessoa que for se inscrever para o Bolsa Idiomas precisa ter 16 anos ou mais, estar cursando o ensino médio ou ter concluído ele e ter a renda familiar de até R$ 1.431, o que corresponde a um salário mínimo e meio. Na verdade, uma notícia boa para quem está assistindo a gente. O prazo para se encerrar o Bolsa Idiomas, na verdade, não se encerra amanhã, vai ser na sexta-feira. Então, vai ter mais aí dias para você aproveitar e acessar o site do Portal ESP, que é a Escola Municipal de Serviços e também Socioeducacional Inclusão ali no Portal ESP, www.portalesp.manaus.am.gov.br. Lá você começa a realizar a sua inscrição e em seguida escolhe qual é o curso que você quer, se é inglês ou espanhol. Haverá 9 instituições que estão ligadas à Prefeitura da cidade junto com esse programa para poder realizar os cursos ministrados pelos professores dessas áreas, professores de cursos que são particulares e de renome aqui na cidade. Então, essas vagas, mais de 12 mil, para ser mais exato, 12.960 vagas, são para essas pessoas e essas vagas, no caso inscrições, podem ser para bolsas de 50, 75 e até bolsas integrais. Algumas dúvidas também pairaram durante o processo de inscrição de se estudantes que fazem parte do Bolsa Universidade ou até mesmo do FIES poderiam participar. Podem sim, basta ter a renda familiar até de R$ 1.431. Para você ficar ligado na programação dessa inscrição do Bolsa Idiomas, até o dia 19 de abril vai ter a classificação parcial. Em seguida, caso sobre vagas, haverá as remanescentes. Para você entrar nesse processo, você precisa também ficar ligado porque acontece em um período muito curto, do dia 7 ao dia 9 de maio. E depois disso, haverá também a entrega de documentos do dia 12 no dia 14 até o dia 15 de maio. E o resultado final de tudo isso vai ser no dia 25 do mês de maio, com as aulas previstas para começarem no segundo semestre de 2018. Então, oportunidade para esses jovens para se fortalecerem no mercado de trabalho, porque, como a gente sabe e já falou antes aqui, com os cursos do Bolsa Idiomas não são para pessoas que não pretendem finalizá-lo, porque muitos desistentes, de acordo com a própria prefeitura, largam o curso no meio para poder fazer outros tipos de atividades, para poder se livrar daquilo ali e não tem o compromisso de terminar o curso. Então a prefeitura da cidade, além de oferecer essas 12 mil vagas, também fala para você, principalmente o nosso telespectador, que quando você realizar e ter os critérios necessários, complete o curso, porque é muito importante, é uma oportunidade que muitas vezes as pessoas que têm baixa renda não conseguem. So, let's study! Obrigada, Danilo, pelas informações. E a Uninorte tem novo reitor. A posse foi na noite de ontem no Palácio Rio Negro. Ele falou sobre os investimentos que serão realizados para o crescimento da instituição e garantiu inovação. O salão estava cheio. Familiares, amigos e colegas de trabalho foram prestigiar a posse do novo reitor. Ele é o paulista Breno Schumacher, que já havia trabalhado 11 anos na própria instituição aqui em Manaus. Inclusive, foi responsável pela criação dos cursos de Medicina Veterinária e Biomedicina da Uninorte. Nós implementamos um currículo inovador que coloca o aluno já diretamente com a prática, né? Então, nós somos com laboratórios de simulações realísticas, onde ele já treina antes de ir para o seu campo de estágio. Agora, como reitor, ele tem outros desafios. Um deles é expandir a instituição e alcançar bairros mais carentes. Nós expandimos para a Zona Norte, né? A nossa unidade lá na Cidade Nova foi um sucesso e já estamos fazendo novos estudos para poder continuar. Atualmente, a Uninorte tem 14 unidades, mais de 40 cursos de graduação e 30 de pós-graduação, além de 29 mil alunos. Outra missão, segundo o novo reitor, é continuar com as parcerias com o poder público. Com Defensoria Pública, nós temos uma dentro lá do curso de Direito, com atendimento a toda a nossa comunidade, com secretarias de saúde, onde nossos alunos atuam dentro de hospitais, dentro de UBSs, fazendo práticas, né? Atendimento de pacientes dentro de UBSs e estágios, né? Então, assim, nós temos parcerias com várias instituições públicas.
E agora a gente fala do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições para as provas desse ano começam em maio, mas conforme a gente já informou aqui no Manhã no Ar, o pedido para não pagar a taxa de inscrição deve ser feito antes de iniciar as inscrições. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas solicitaram benefício e o prazo foi prorrogado. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Até quando e quem é que pode pedir para não pagar essa taxa do Enem? Olá, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, essa prorrogação vai durar durante toda essa semana, né? Vai até o dia 15 de abril, próximo domingo. E, portanto, as pessoas que são consideradas de baixa renda ou que podem pedir a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, eles vão ter um prazo um pouquinho maior para pedir essa isenção. Normalmente, ela era pedida durante a própria inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Mas nesse ano mudou um pouquinho, esse pedido de isenção tem que acontecer antes e um alerta que a gente faz é principalmente para as pessoas que fizeram esse mesmo tipo de pedido no ano passado, em 2017, mas por algum motivo não conseguiram fazer o Exame Nacional, né? Eles faltaram ou tiveram algum tipo de problema. Quem quiser pedir a isenção novamente, né, tem que fazer esse pedido e tem que dar a justificativa do porquê faltou no ano passado, apresentando inclusive a documentação. Se você teve algum problema de saúde, é preciso apresentar o atestado médico. Se você teve algum problema de família, algum tipo de audiência, qualquer tipo de impedimento, você precisa também apresentar a documentação necessária, né? Então, esse pedido de isenção vai até o dia 15 de abril, vai até o próximo domingo e a inscrição do Enem mesmo está marcada para começar a partir do dia 7 de maio. O Enem acontece apenas em novembro. Agora, você me perguntou também quem são as pessoas que têm direito a essa isenção. Todas as pessoas que têm a família inscrita no CadÚnico, que é aquele cadastro, né, dos programas sociais do governo federal, podem pedir a isenção, né, na taxa do Exame Nacional do Ensino Médio. Aquelas pessoas cuja renda familiar per capita chega a meio salário mínimo também podem fazer esse pedido. Como é que você calcula a renda per capita? Você pega a renda da família, né, da principal pessoa da família, a renda de todas as pessoas da família e divide pelo número de pessoas, né? Se, por exemplo, apenas o pai trabalha e ele tem 3 a 4 filhos, você junta todas as pessoas que moram naquela casa, faz essa divisão e essa divisão tem que dar menos de meio salário mínimo. E tem também aquelas pessoas que têm renda familiar salarial de até 3 salários mínimos, né? Juntando a renda de todo mundo, se der até 3 salários mínimos, você também pode pedir a isenção do Enem. A gente lembra também que esse número alto, né, mais de 1 milhão de pessoas já fizeram esse pedido agora em 2018, acontece porque muita gente cursou o ensino médio ou terminou o 3º ano na escola pública, na rede pública. E quem terminou, né, o 3º ano na rede pública também pode pedir essa isenção. Quem fez o ensino médio, cursou o ensino médio também na rede pública, pode pedir a isenção da taxa do Enem. E também aquelas pessoas que fizeram a rede particular, mas que durante todo o ensino médio foram bolsistas, ou seja, tiveram aquele benefício da bolsa. Essas pessoas que não pagaram a escola particular, mesmo tendo cursado, né, mas que por algum motivo foram beneficiadas com bolsas, também podem fazer o pedido de isenção. Então, esse pedido vai até o dia 15 de abril, até o próximo domingo. Adriane. Thea, muito obrigada pelas informações. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, a gente vai mostrar como o preço de alguns produtos da cesta básica, infelizmente, ficaram mais caros. Um dos itens que teve o aumento é um dos queridinhos do brasileiro, o feijão. Mas mesmo com os preços mais altos, é possível buscar alternativas para economizar. É o que você confere agora. No ranking que compara a cesta básica em 20 capitais brasileiras, Manaus está na 14ª posição. Fechou março custando R$ 358,28. Teve um aumento de 3,11% no primeiro trimestre desse ano. A pesquisa é feita de uma maneira científica. Ela é feita a partir de uma pesquisa inicial, que se chama POF, né? Pesquisa de Orçamento Familiar, onde vai definir, vamos dizer, o perfil do consumidor. A partir daí, nós dividimos em mercados, hipermercados, padarias, açougue, feiras, e a partir de toda essa amostragem, nós fazemos um cálculo médio, umas ponderações, e apresentamos, vamos dizer assim, o preço médio de cada um dos 12 produtos.
Um dos produtos que tiveram alta foi o feijão, que não pode faltar na mesa do brasileiro, né? Para quem trabalha com alimentação, o aumento de 2,61% nesse produto pesa ainda mais no bolso. A Andresa tem uma empresa que fornece 200 refeições por dia. Utiliza mais de 100 quilos de feijão por mês. É nesse momento que a criatividade é colocada à prova. Acabamos sendo malabaristas, né? Nós não trabalhamos no circo, mas nós somos malabaristas sim nesse mercado, né? Não só de cozinha industrial, acredito que em tudo na vida, né? A gente tem que acabar trabalhando, faz um baião de 2, né? Realmente alternativas, uma sopa de feijão bem gostosa, para que agrade ao cliente e que a gente consiga permanecer no contrato sem solicitar reajuste. A Andresa acaba fazendo substituições. Quando o carioquinha aumenta de preço, ela acaba usando preto, ou jalo e até o feijão de praia. O importante é não perder a qualidade no cardápio. Afinal de contas, o preço dela só pode sofrer alterações uma vez ao ano. Nós trabalhamos com incidência. No caso, o feijão, nós temos variados tipos na nossa região, né? E aí a gente coloca uma vez na semana, ou outro 3 vezes na semana, entendeu? Agora, lógico, de acordo com o custo que a gente pode utilizar dentro do nosso cardápio. Assim como os empresários, as donas de casa também sentem a diferença na hora de fazer as compras. Além do feijão, outros 4 produtos também tiveram alta: tomate, banana, pão e a carne. A Jeane sabe bem como funcionam as substituições. Tem o frango, tem os miúdos também do boi que você pode comer hoje também. Tem uma variedade que você também pode colocar na sua mesa, substituindo a carne no momento de alta. Além do aumento de 5 produtos, outros 7 da cesta básica tiveram queda: café, açúcar, óleo de soja, leite, arroz, manteiga e até a farinha de mandioca. Nesse supermercado, o feijão jalo, muito utilizado pelos amazonenses, está mais barato. Já o quilo da banana está custando mais de R$ 7,00. Nas feiras, é mais barato. Por isso, pesquisar sempre vai ser a melhor opção para quem quer economizar. Então você procura o que no momento está mais em conta para você substituir, quando ele está muito alto. Mas nunca deixar a sua preferência de lado, né? E agora vamos ao nosso momento Beleza e Bem-Estar de hoje com a doutora Janaína Libório. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia. Você sabia que existe a gordura visceral e a gordura subcutânea e que elas se acumulam na região abdominal? E você sabia que esse acúmulo de gordura abdominal pode ir além de questões estéticas, acarretando problemas muito sérios à saúde? A gordura subcutânea é aquela que está logo abaixo da pele, recobrindo a musculatura. Já a gordura visceral é aquela mais profunda, que se localiza abaixo dos músculos abdominais e em torno dos órgãos, mais conhecida como aquela famosa barriguinha de cerveja, caracterizada também por aquela gordura mais densa. Tanto a gordura subcutânea quanto a visceral são fatores de riscos graves à saúde. Ambas precisam ser tratadas porque aumentam muito o risco de doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, apneia do sono, várias formas de câncer e outras doenças degenerativas. Mas vale ressaltar que as pesquisas científicas têm mostrado que o excesso de gordura visceral é ainda mais perigoso do que a gordura subcutânea, por gerar processos inflamatórios no corpo e que estão diretamente relacionados a episódios de infarto do miocárdio e AVC. O tratamento envolve manter uma alimentação saudável, balanceada, aliada a uma rotina de atividades físicas, mas é muito importante ter um acompanhamento profissional multidisciplinar para se obter os melhores resultados. Já os procedimentos estéticos estão mais direcionados ao tratamento da gordura subcutânea que da gordura visceral. Porém, eles podem atuar auxiliando no aumento do metabolismo, na redução do acúmulo de líquidos e na melhoria do bem-estar. Então, se você está percebendo que o seu abdômen está saliente, com acúmulo de gordura, é importante você procurar o tratamento adequado quanto antes. E aqui na tela está aparecendo o meu Instagram, você pode me seguir, entrar em contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas sobre os tratamentos possíveis para o seu caso. Os contatos também da Oligoflora Manaus estão aparecendo aqui na tela. Agende hoje e inicie o seu tratamento conosco. E semana que vem eu volto com mais dicas no nosso momento Beleza e Bem-Estar. Tchau, tchau. Muito obrigada, até a semana que vem. Agora, olha, são 7h10. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira.
Julgamento de homicídio é suspenso. Luciana Ferreira da Silva e comparsas ficaram conhecidos em julho de 2014 por terem cometido o assassinato que foi filmado. O julgamento dela foi suspenso porque a juíza responsável descobriu que a plateia fotografou o júri. 6 celulares foram apreendidos e será feita uma perícia técnica, pois em um deles foi encontrada a identidade da ré, mais conhecida como a Loura. A previsão é de que os suspeitos voltem a ser julgados em junho. Homem é preso em flagrante por divulgar fotos íntimas da ex-namorada em rede social. O suspeito também descumpriu a medida protetiva. A vítima já havia denunciado o homem em janeiro desse ano por injúria, difamação, ameaça e agressão. Agora ele vai responder por violência moral. Polícia Federal desarticula a organização criminosa no Amazonas e mais 6 estados. A quadrilha cometia crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio em Boa Vista, mediante aquisição de empresas de fachada por 5 a 10 mil reais. A ação contava com o envolvimento de contadores e sócios laranjas. Além disso, eles cruzavam a fronteira de Roraima com dólar e euro para fazer câmbio ilegal. Eleições no Amazonas esse ano custam cerca de 19 milhões de reais. O valor é 12,5% maior que o gasto no pleito anterior, em 2016. Para o Tribunal Regional Eleitoral, o custo elevado tem a ver com o aumento da inflação. Questões logísticas também entraram nessa conta. E depois do intervalo, a gente mostra que moradores de rua ganharam uma tarde diferente. Eles foram ao cinema assistir o filme Nada a Perder. Tem ainda informações do trânsito e muito mais. Eu volto em instantes, não saia daí.